A sua empresa tem um teto e ele está na tua mentalidade. Toda empresa tem um teto e quase nunca está no mercado. Esse teto, ele sempre está na mentalidade do empreendedor. Hoje, tu vais ver aqui comigo que empresarializar não é um evento, é um processo contínuo de evolução da mentalidade do empreendedor. Agora, se esse tipo de reflexão faz sentido para ti, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de crescimento real, estrutura e mentalidade sem romantizar o processo. Sem romantizar o processo. Então nós vamos falar hoje tudo sobre o processo de empresarização, mas principalmente deixar claro que no começo todo empreendedor faz tudo. Sim, eu me lembro como se fosse hoje quando eu comecei lá atrás. Eram 4 funcionários, uma mesa plástica com 4 cadeiras e muita vontade de fazer a coisa acontecer. E no começo eu decidia tudo, eu executava tudo, eu resolvia tudo e principalmente quem apagava os incêndios todos era eu. Sendo que isso no início é uma virtude. Todo empreendedor que consegue ter esse arcabouço, ele consegue reduzir o custo inicial da operação. Então, quanto mais enxuto, melhor. O problema começa quando isso deixa de ser uma fase inicial e passa a ser uma rotina. O sentimento é pesado. A verdade é que esse sentimento ele vai se consolidando no longo do tempo e a empresa cresce. Mais decisões, mais pressão. Todos os indicativos de que as coisas estão saindo do prumo. E aí, mais pessoas envolvidas, mais gente dependendo, mais gente para dar opinião. E no final das contas, como é que fica a mentalidade do empreendedor? O empreendedor sempre sente que ele está no limite. Não porque a empresa é ruim. Na verdade, o limite da exaustão do empreendedor está preso no teto que a mentalidade dele permite. O que acontece na grande maioria que causa esse sentimento ruim é porque a empresa está crescendo. E a grande maioria das vezes vai além da mentalidade de quem sustenta a empresa. Muita gente acha que empresarizar é engessar, é burocratizar, porque vai criar mais processo, vai criar mais regra, vai ter mais papel. Não, não é isso. Empresarizar é o processo de profissionalização do teu negócio. Empresarizar é parar de depender de 3 coisas fundamentais que empacam e atrasam o processo do crescimento, que é o humor, a presença e também a energia que o empreendedor dispõe para poder iniciar toda essa jornada. É tirar a empresa do improviso e colocar ela no prumo. É parar de depender do emocional e começar a depender do processo. Se tudo passa por você, é sinal de que as coisas não estão indo como devem ser. Porque você não é a solução. Você passa a ser o limite. Quando a empresa depende do empreendedor para tudo, ela não escala, as pessoas não crescem e o empreendedor adoece, porque ele não vai dar conta de tudo sozinho o tempo inteiro, principalmente se a empresa começar a crescer. Isso não é liderança. Liderança é você estar num processo de desenvolvimento contínuo, estar em movimento contínuo. Liderar é estar à frente o tempo inteiro. Então, se não é liderança, o que que é? É centralização disfarçada de comprometimento. É centralização. E tudo que é centralizado é complicado, porque vai depender de quem está centralizando. O medo não é perder a eficiência, é perder a relevância.
Muitos empreendedores, muitos empresários resistem ao processo de empresarização porque confundem valor pessoal com indispensabilidade. Porque quando você profissionaliza, você acaba ficando dispensável. E você trata a sua empresa como se fosse um ente querido da família, um filho. Mas, na verdade, o papel do empreendedor não é ser somente indispensável, é ser estruturante. Então, eu prefiro dar condição para estruturar todo o processo da minha empresa para que ela possa crescer de forma sustentável do que ser o limitador disso. Agora, se tu continuas aqui comigo, já é um inscrito moral. Só falta apertar no botão de inscrever e seguir de fato esse canal. Provavelmente esse canal é para você. Se inscreve logo, vai. Acompanhe os vídeos, porque aqui a conversa sempre vai avançar. Então vamos entender. Empresarizar começa na mentalidade. Empresarização começa de dentro. É aceitar que você não é o melhor em tudo. Seu jeito não é o único jeito. Controle não é sinônimo de segurança. E o processo, ele é natural de amadurecimento. Enquanto o empreendedor não amadurece, a empresa não profissionaliza. Quando a empresa empresariza, as coisas começam a fluir. Por quê? Porque as decisões começam a ficar mais claras, os erros ficam cada vez menores e os processos norteiam as tomadas de decisão das pessoas. Pessoas crescem e o empreendedor passa a ter tempo para pensar o negócio, tempo para respirar, tempo para analisar as decisões importantes que precisam ser tomadas ao longo do tempo. A empresa deixa de ser a extensão do empreendedor e passa a ser uma organização de fato. Todo o empreendedor quer resultado, mas quando ele centraliza demais, o resultado demora para vir. Todo o empreendedor quer resultado, mas poucos entendem de onde o resultado realmente vem. O resultado sustentável não nasce do esforço desorganizado. Pronto, essa frase ela é pontual. O resultado sustentável não nasce do esforço desorganizado, nasce do controle. Sim, o resultado sustentável nasce do controle. E controle não é microgerenciamento. Não. Controle é você ter clareza. Controlar é saber exatamente aquilo que está acontecendo no teu dia a dia. É poder ter condição de saber onde você vai ajustar. E dentro desse ajuste, entender por que as coisas acontecem. Então, é o que, por quê e como. Só que tem um detalhe. Quando não existe estrutura, o empreendedor tenta compensar com presença, mas a presença não vai escalar. A presença, no máximo, vai complicar cada vez mais, porque vai ficar cada vez mais pesado você tomar decisões estratégicas todos os dias, tendo que focar no operacional também. Então, existe uma relação entre estrutura e resultado. A estrutura cria previsibilidade. Previsibilidade cria confiança. E confiança gera resultado. Se o foco de todo empreendedor, de toda empresa, é ter resultados cada vez maiores, escaláveis, a gente precisa primeiro criar confiança. E sem estrutura, não existe confiança. Sem estrutura, não existe resultado. O resultado não vem. O resultado não se sustenta no longo prazo. Resultado sem estrutura é sorte. Resultado com estrutura é gestão. E a consequência disso é o resultado. Então, tem que parar com aquela ilusão do cheguei. Quando a empresa começa a funcionar, muitos empreendedores acreditam que chegaram no topo. Não. Agora, as pessoas pensam, não, agora é só manter. Não. Os empresários não podem pensar que agora é só manter. Esse é um erro silencioso que te limita.
Mais uma vez, nós estamos falando de teto. Então, eu nunca pensei dessa forma. Pelo contrário, eu acredito que o caminho é o contrário. Que quem se acostuma com o teto está regredindo todos os dias. A zona de conforto, ela é limitadora. E pode ter certeza de uma coisa: o teu mercado sempre evolui. Se você não está evoluindo, você está regredindo. Agora tenha atenção para uma coisa. Existe um risco nesse negócio, bem aqui, ó. A empresa crescer rápido, crescer muito e mais rápido do que um empreendedor, isso pode gerar o caos. E quando isso acontece, decisões atrasam, conflitos se acumulam e a empresa perde capacidade de resolutividade e crescimento. A empresa perde maturidade que o empreendedor ainda não tem. Então, para que a gente possa continuar com o nosso processo evolutivo, em determinado nível, é necessário evolução. A mentalidade do dono, do empreendedor, do líder precisa evoluir, precisa virar responsabilidade. A mentalidade que te trouxe até aqui não é a que vai te levar mais adiante. Então, nós não temos que entender o empreendedorismo como o centralizador. A gente tem que entender o empreendedor como função. No início, o empreendedor ele é executor, sim. No início, o empreendedor é executor. Depois, ele vira gestor. E em algum momento precisa se tornar estruturador de pessoas, decisões e manutenção da visão do negócio. Crescer existe dentro do processo evolutivo. Crescer exige reaprender. Crescer exige evoluir. E evoluir exige reaprender passos fundamentais. Questionar certezas antigas, atualizar crenças, rever comportamentos. Quem não reaprende fica repetindo discurso sem sustentar resultado. E aí o que acontece? Teto. Chega no teto. E o processo evolutivo, mais uma vez, para. E aí a gente precisa entender que mentalidade é o principal ativo do empreendedor. Mentalidade não é abstrata. Ela define decisões, risco, controle e até o tipo de gente que você vai atrair. Mentalidade tem que deixar de ser visto como o hype para passar a ser um ativo do teu negócio. Até porque o teto sempre volta, o teto está sempre presente, o teto não desaparece nunca. Quando você para de evoluir a sua mentalidade, é sinal de que você chegou no teto. Agora, assim como ele não desaparece, ele se adapta, ele se desloca. A diferença é se você cresce junto ou fica preso debaixo do teto. Já que ele se desloca, toda vez que você cresce na sua mentalidade, o seu teto amplia. Agora sim, respira, porque eu vou te falar mais uma coisa. A sua empresa tem um teto. E ele nunca esteve fora. Ele sempre esteve na mentalidade de quem empreende. Tenha certeza de uma coisa, empresarizar é o primeiro passo de vários outros passos que vão ser necessários para que você possa evoluir continuamente. Porque evoluir continuamente é o que sustenta o crescimento. É estar em movimento. Quando você quer ter resultado, você precisa estar em movimento. E esse movimento, ele é natural. E ele precisa ser colocado em nível de escala. Agora, se esse conteúdo te ajudou a pensar melhor, se inscreve no meu canal. E compartilha com alguém que também está empreendendo. Esse tipo de conversa precisa circular. Sabe por que ela precisa circular? Porque informação sozinha não muda ninguém. O que vai mudar é o que você faz quando esse vídeo acaba. Evoluir a mentalidade sustenta a estrutura. Então, o processo evolutivo precisa ser majorado através do crescimento da tua mentalidade. A gente se vê no próximo vídeo.